Olá, tudo bem? Como vão? Hoje eu venho aqui para falar de um livro que eu peguei para me ajudar a na minha bagunça, né? Que é esse aqui, ó. Marie Kondo, A Mágica da Arrumação. E aí, arrumação lembra em organização. Então eu fiz algumas pesquisas aqui, né? Não só do dicionário, mas também da Bíblia, né? Porque afinal de contas, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos começar pela Bíblia. E na Bíblia, quando você começa a procurar, você percebe que Deus é um Deus de ordem e de paz, né? E ele ensina princípios de planejamento. E em Lucas, capítulo 14, tem uma parábola, né, que fala que o homem não começa uma obra sem antes ele verificar se tem todos os materiais. E assim vai. E nessa mesma parábola fala que o homem tem que se negar e seguir Jesus para ser discípulo dele, senão não serve, né? Então, por muitas vezes na organização a gente tem que se negar. E Deus é um Deus de decência, né? Que está em Coríntios, de zelo, de unidade, de diligência, de unidade, de propósito, né? E legal também da diligência aqui em Provérbios, fala da formiga, né? Então, olha só a formiga. A formiga, ela não tem alguém para te dominar, alguém para mandar, e ela tá ali, trabalhando, né? Trabalhando no verão, para que no inverno ela esteja, então, ela é organizada, trabalha nas estações. Excelência, em Salmos 19, fala que a lei é perfeita, a lei da clareza e da sabedoria. E em Pedro, né, fala a questão de organizar a mente para você ser sóbrio, para você ser santo. Então Deus pede, né, a nossa santidade e a nossa sobriedade. E aí vamos ao dicionário, né? Então o que significa organização? É um ato feito ou uma entidade que regulariza, ordena as partes de um todo. É uma forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. É algo que organiza a vida. Quando a gente organiza a vida, a gente influencia nosso bem-estar, a nossa produtividade, a qualidade de vida, diminui o nosso estresse. Então, né? Já sabe, a organização é que nos ajuda muito nisso. E aí, falando do livro, tá? Da Marie Kondo, ele fala que, segundo o livro, eu fiz um pequeno resuminho aqui do que eu li, mas o legal é você ler para você conhecer o método dela, né? Conhecer o que ela fala, ela tem as partes da organização para você começar com tal coisa, depois ir para tal coisa e o porquê disso, né? O porquê que eu começo com as roupas e não com foto? Por que eu começo, né? Então aqui ela explica, e isso é muito legal. Mas aí, segundo o livro, o que ela fala? Que organizar resulta em uma nova maneira de pensar. Ou seja, olha só a ligação, que se a gente não tiver clareza, a gente não tem organização, né? Como fala aqui na própria Bíblia. Então, se a gente não tiver clareza, a gente não consegue pensar, não consegue viver. Então, a gente tem que ter um novo modo de viver, né? Para a gente mudar o nosso futuro e ter um futuro melhor. Ter um futuro mais próspero, ter um futuro... Então, a gente pensa muito na prosperidade, mas você não arruma nem tua cama, meu querido. Como que você vai melhorar a tua vida? Começa pela tua cama, arruma teu quarto, né? Joga fora o que precisa jogar no lixo, põe a roupa no cesto, né? Aí você quer mudar o mundo e quer ter prosperidade e dinheiro no bolso, né? Então, como você vai ter clareza para pensar? Como que Deus vai te dar sabedoria, clareza para você pensar e trabalhar? Você não pega a meia suja que você tirou do sapato e põe no cesto, né, meu amor? Então,
vamos, né? Vamos começar por aí, ter uma nova vida. Não adianta você querer dinheiro se você não faz por onde, né? E aí você passa a distinguir com mais clareza o que é essencial e o que é inútil, né? Então a gente tem tanta coisa, a gente tem tanta tranqueira tal, e acha que isso vai fazer a gente feliz. Ah, eu vou ter não sei quantos par de sapato, não sei quantas bolsas. Mas isso te faz feliz, isso é essencial, né? Então a organização compreende em ações simples, como descartar o que não te serve e não te faz feliz. A Maria Kondo fala muito disso. Então quando você pega um objeto na mão, isso me faz feliz? Isso me traz alegria? Isso tem um propósito? E aí depois você coloca no seu devido lugar, né? A raiz da bagunça está na mente das pessoas, na falta de conscientização e habilidades para organizar com eficiência. Então, a habilidade está no livro, que aí você aprende com ela. Até dobrar a roupa ela ensina. É muito legal. Né? Então, a conscientização. Então, poxa, será que realmente eu preciso, né, de 100 par de sapato? Né? E aí, a organização, ela vai te trazer. E para organizar com eficiência e o reflexo dos seus conflitos internos. Então, a gente, às vezes, é igual doença. Tem muita doença que é psicossomática. Então, às vezes, a gente não tá bem aqui, que aí reflete numa dor de dente, que reflete num coração acelerado, né? O que é ansiedade? Ansiedade é os medos que a gente tem, é a viver no passado. Então, às vezes, a gente começa a ter doenças, dor no estômago. Eu tenho gastrite nervosa. Por quê? Porque eu fico nervosa, fico ansiosa, aí eu vou lá e tenho a tal da gastrite. Bruxismo. Fico tensa, fico preocupada, range os dentes, aí começa a doer o pescoço, doer os braços, né? Então, eu tenho esses problemas, né? Então, a gente precisa saber precisa ter essa clareza dos nossos problemas para a gente resolver os problemas externos nossos, né? E a arrumação depende dos nossos valores pessoais, ligadas ao modo como cada um deseja viver. Então, se tá tudo bem para você viver no meio da bagunça, se você é feliz, vai na fé, meu amigo. Mas se não, se te incomoda, se você sabe que você tem, procure seus defeitos, seus problemas e tenta mudar, né? Então, é a tal da metanoia, né? Então, vamos mudar o pensamento para a gente mudar o nosso modo de viver e mudar a nossa vida e organizar a nossa vida e a nossa casa e tudo ao nosso redor, né? E que para ter uma vida organizada é preciso adotar um novo estilo de vida, ter clareza no que quer, então mais uma vez clareza, dar propósito para cada coisa. Então se aquela bolsa, aquela roupa não tem um propósito de me fazer feliz, de me servir, aquele livro, aquele, né, enfim, sei lá, tantas outras coisas que a gente tem, não tem um propósito para nos servir, escolha o que lhe dá alegria e aproveite a vida de acordo com os próprios padrões, eliminando tudo que não se enquadra nessa sua nova vida. Eu espero que vocês tenham gostado. O livro eu vou deixar na descrição, tá? Quem quiser adquirir. E é isso aí. Vamos organizar a vida. Não busque a prosperidade se você não tem clareza do que fazer com o dinheiro que você ganhar, né? Busque sim a prosperidade, mas primeiro organize a sua vida para você saber o que fazer com o dinheiro que você ganhar ou com outras coisas que você for ter, com a bolsa nova que você for comprar. Tenha um propósito para as coisas e que você seja feliz com tudo que você fizer. Mas primeiramente, peça sabedoria para Deus, porque como diz na Bíblia, aqui fala, pedi e ele vos dá, batei e encontrará. Um grande beijo, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima!